Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais esse novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra, hoje novamente especial, com uma convidada muito querida por nós, que é a doutora Anne Brito. A doutora Anne Brito vai trazer para a gente agora também uma sequência de episódios, porque quando a gente convida alguém, a gente espera extrair o máximo possível dessa pessoa, a gente não tem nenhuma dó, então a gente vai pedir uma quantidade muito grande de informações para ela hoje sobre temas que são temas importantes, porque a gente sempre escolhe temas importantes, você que é nosso fã de carteirinha sabe disso. Eu estou aqui, como sempre, com o Marcos e com o Marcelo, eu sou o Pedro e hoje a gente vai entrevistar a Anne a respeito de uma medicação, a respeito de uma mudança muito grande que houve na psiquiatria nos últimos anos. Ela trabalha há bastante tempo com isso, tem muita experiência, vai falar hoje pra gente sobre a cetamina. Muito obrigado pela presença, Anne. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, um podcast que eu não perco um episódio. Se vocês forem ver nos episódios todos, existem poucos episódios sobre remédios específicos. A gente resolveu falar mal dos benzos, principalmente, depois falou mal do Zolpidem, falou mais ou menos do Venvance, mas hoje a gente tem uma exceção, né? A gente vai falar da importância da cetamina e para todos nós que fizemos residência médica em uma situação em que ela estava disponível, mas ela não fazia parte da prática do psiquiatra. Então, é uma mudança drástica para a prática, né? E todo mundo vê pacientes melhorando com cetamina. Então, a gente queria que você contasse para a gente o que aconteceu que esse remédio adquiriu uma importância no que ele estava disponível há um tempão. Certo, então. A cetamina não é um remédio novo no mercado, né? É um anestésico que surgiu ali na década de 60 pelo pesquisador Stevens, ali em 1962, para ser mais exato. A ideia é ele entrar para procedimentos anestésicos. Ele foi muito usado, inclusive, durante a Guerra do Vietnã. Por quê? Porque é um anestésico que tem baixo risco de efeitos colaterais, que não causa depressão respiratória. Então, ele é muito fácil de ser administrado. E foi muito popularizado ali nessa guerra para tratar soldados feridos que precisavam ali de assistência médica. E ao longo dos anos, ali das décadas, né, a cetamina foi sendo usado como anestésico e muitos anestesistas, médicos que participavam ali desses procedimentos observavam que os pacientes pareciam acordar bem, pareciam, assim, mais alegres ao final do procedimento. Até que teve um momento que alguém teve uma sacada assim, peraí, então vamos estudar a cetamina para tratar a depressão, já que parece que as pessoas ficam alegres quando usam cetamina. E só no ano 2000 surgiu o primeiro ensaio clínico, na verdade a publicação do primeiro ensaio clínico com o grupo de Yale, ali o John Crystal, inclusive era um dos maiores pesquisadores sobre isso, e ele publica ali esse estudo que realmente assim demonstra a potente ação antidepressiva da cetamina para pacientes com depressão grave. E desde então, desde o ano 2000, que foi essa primeira publicação, né, uma série de estudos foi surgindo. Eu acho que foi algo assim que causou uma certa surpresa na época, porque muita gente nunca tinha parado para pensar. Usar cetamina em saúde mental, isso é muito estranho. E desde então, por exemplo, para vocês terem ideia, do ano 2000 até o ano 2023, se você digitar, né, no PubMed, tem 4.274 publicações sobre cetamina e depressão, né, sobre esse tema que a gente está abordando aqui. E esse número ele vem crescendo cada vez mais. Até que no ano de 2019, houve a aprovação pelo FDA do spray nasal para cetamina. E aí também, né, trouxe um leque muito grande de estudos, de conhecimento e se naturaliza mais o uso da cetamina na população como uma estratégia terapêutica. É muito comum nos agentes anestésicos, eu não sou anestesista, então não vou me aprofundar neste tema que eu não conheço tanto. Mas assim, em geral, os anestésicos, eles causam depressão do sistema respiratório. É por isso, assim, que quando a gente vai fazer uma anestesia geral, a gente precisa ser entubado, precisam de cuidados ali respiratórios, ventilatórios, oxigênio, ali esses cuidados específicos, porque ele deprime o centro respiratório. E a cetamina não deprime o centro respiratório. Então, ele abre uma série de possibilidades ali do uso. Apesar de não deprimir o sistema respiratório, como qualquer outro remédio, como qualquer outro tratamento, ele tem efeitos colaterais. E algumas das ações dele, por exemplo, um efeito colateral comum é a alteração da frequência cardíaca, da pressão arterial, tem uma ação ali, vamos dizer, adrenérgica. E esse é um dos motivos pelo qual a cetamina precisa ser feito uso supervisionado. Não é de forma alguma indicado a ser feito uso sem supervisão, sem um hospital, uma clínica, que se possa ter monitorização contínua, que se possa ter
medidas ali de, vamos dizer, amenizar ou de contornar essas alterações. E quando a gente fala de alterações cardiovasculares, a gente está falando principalmente de pessoas que têm risco cardiovascular. Então, pessoas que tiveram, por exemplo, infarto recente, que tiveram uma AVC recente. Inclusive, essas são contraindicações, vamos dizer, relativas ao uso da cetamina. Aproveitando, já que eu estou falando de efeitos adversos, outro efeito extremamente comum é o efeito de dissociação. Ou seja, a dissociação é uma alteração do nível da consciência, em que a pessoa entra em um estado de será que eu estou sonhando? Um estado assim de desconexão com a realidade. Este também é um efeito colateral importante que exige que a pessoa esteja sob alguma supervisão. Afinal, com o nível de consciência alterado, nós, além de estarmos vulneráveis a situações, já que eu não estou 100% consciente, quanto também a pessoa ter ações ali que de alguma forma possam trazer algum dano para si próprio. Outros efeitos colaterais também. É possível que dê enjoo, náusea, sonolência. Então, quando nós fazemos esse uso supervisionado, nós cuidamos de todos esses efeitos adversos para que eles não piorem ou eles não causam algum tipo de mal para o paciente. E, Anne, aproveitando aqui uma também curiosidade que eu ouço aqui também muito dos pacientes, né? Quer dizer, os pacientes perguntam muito pra gente essas coisas, né? Bom, quando vão procurar sobre ketamina, bom, ou alguns até conhecem pelos próprios amigos, que é o uso como uma droga, né? Ou seja, como uma substância de abuso. A gente sabe muito que nos Estados Unidos eles têm o hábito de chamar a ketamina usada em festas ou embalada como K, né? Ou coisas assim. E no Brasil também, né? Principalmente em jovens. Em geral, a gente até gravou um episódio sobre club drugs. Mas e assim, como é que funciona esse tipo de coisa da ketamina no uso para depressão? Risco de viciar ou não? Os pacientes às vezes têm essa preocupação. Como é que é isso? Realmente, essa é uma dúvida muito comum, uma dúvida que todos os pacientes trazem. É uma preocupação real mesmo, porque a cetamina ela foi muito usada como club drug ali na década de 80, principalmente, mas a gente sabe que na prática continua sendo usado até hoje. Então, na verdade, o uso como club drug, né, como uma droga usado ali para fins recreativos, é um uso totalmente diferente do que é usado dentro desse contexto terapêutico. Dentro do contexto terapêutico, essa dose ela é calculada. É uma dose calculada por peso do paciente, então de 0,5 a 1 miligrama por quilo. E essa medicação, essa dosagem, quando nós falamos principalmente, uma das principais vias de administração, que é a endovenosa, essa medicação ela é liberada gradativamente ali ao longo de 1 hora, 40 a 30 minutos no mínimo ali. Então, digamos que esses efeitos, tanto terapêuticos quanto efeitos adversos, eles são controlados, eles são minimizados. Além disso, na frequência que nós usamos, que são 2 vezes por semana, ao longo de 4 semanas, que é o que nós chamamos de fase de indução antidepressiva, existe sim muitos estudos que trazem ali o perfil de segurança e um risco ali, né, a gente não vai dizer ausente, porque a gente nunca diz nunca em medicina, mas assim, um risco muito baixo de causar algum tipo de tolerância e dependência. Acho importante dizer também que quando usado para fins recreativos, a cetamina, além de não ser uma dose calculada, é uma dose totalmente ali errática, uma dosagem geralmente muito além daquela que é segura. É usado por vias também que se mistura com outros componentes, que se altera, inclusive, o estado físico da cetamina em si, e além de ser misturado com uma série de outras substâncias, né? Então, comumente se usa associado aí ao álcool e, enfim, a diversas outras substâncias psicoativas. Então, realmente, assim, é preocupante este uso recreativo dessa forma. E eu diria que, por conta deste uso recreativo, que infelizmente ele existe, é que se tem um certo tabu em torno da cetamina, em torno dessa substância. O que acaba, assim, eu acho que traz essa dúvida aí de uma forma muito frequente e, ao mesmo tempo, se traz um certo, assim, preconceito, vamos dizer assim, do uso dessa estratégia terapêutica que estudos mostram aí que são tão eficientes para esses pacientes que, muitas vezes, já tem décadas de diversos tratamentos, de diversos antidepressivos, de muitas frustrações ali ao longo da vida e, muitas vezes, não é incomum pacientes trazerem, olha, este foi o único tratamento que melhorou o meu quadro de depressão. Então, infelizmente, este uso, ele acaba atrapalhando o uso real e terapêutico da cetamina. Anne, é muito interessante saber a história da cetamina, né, que a descoberta foi ao acaso.
E da mesma forma que foi com algumas outras medicações psiquiátricas, né, como antidepressivos, que foram descritos inicialmente até com, assim, a descoberta dos IMAOs, né, dos inibidores da monoamina oxidase, foram descobertos inicialmente com estudos com tuberculose, né, quer dizer, o acaso. Então é muito interessante saber que a acetamina também tem uma história aí de descoberta ao acaso. E assim, quais são as indicações atualmente, né, que você percebe que são interessantes para acetamina, né? Que tipos de pacientes, que tipos de condições psiquiátricas que a gente poderia indicar esse tratamento? Certo, indicações clássicas aí. Depressão refratária, ou seja, depressão que antigamente se chamava de refratária, mas hoje o termo ideal é depressão de difícil tratamento ou depressão de difícil controle. Então, essa é a primeira indicação. Um segundo, depressão grave, ou seja, depressão em que há risco de suicídio ou depressão que o paciente está tão grave, por exemplo, nós pensarmos pacientes que estão com depressão, que muitas vezes não conseguem levantar da cama, se alimentar, fazer higiene pessoal. Então, e além disso, ou ideação suicida. Inclui também dentro de depressão grave, mas ao mesmo tempo, a acetamina ela tem uma ação anti-suicídio que ainda não é totalmente compreendido, mas nós vemos, eu digo isso porque nós vemos situações em que o paciente melhora muito da questão do suicídio, do risco de suicídio e, né, em algumas situações não melhoram tanto dos outros sintomas. Então ela tem uma potente ação anti-suicídio, independente da ação antidepressiva. Outros usos também para dor crônica. Inclusive na década de 90, na verdade até o uso para dor crônica, ele foi mais disseminado e foi disseminado anteriormente ao uso para depressão. Eu diria que essas são as indicações clássicas da acetamina. Então, depressão grave, depressão de difícil controle, suicídio e dor crônica. É interessante dizer também que uma indicação comum de acetamina é esse paciente grave, com ou sem ideação suicida, que nós estamos pensando em internação hospitalar. E muitas vezes, como a ação da acetamina ela tende a ser rápida, muitas vezes, assim, 30% dos pacientes têm uma melhora já na primeira infusão, e geralmente os incrementos, as melhoras, elas vão acontecendo ali sessão a sessão. Como nós temos essa resposta mais rápida, muitas vezes nós conseguimos, inclusive, evitar uma internação hospitalar. Então, realmente, este tratamento, ele atualmente é uma ferramenta muito interessante aí para ser incorporado dentre as diversas estratégias do tratamento em saúde mental. A depressão, ela é um problema muito complexo, né, de causas multifatoriais e que interagem ali questões ambientais, questões genéticas, culturais. Então, nós estamos falando de um problema muito complexo, né, que dificilmente uma explicação única faz com que a gente compreenda este fenômeno por completo e também que nós tenhamos uma saída simples. Então, eu acho também importante dizer que a acetamina ela é mais uma ferramenta terapêutica para ser incorporada dentro do escopo de opções terapêuticas, porque um paciente com uma depressão, principalmente quando a gente está falando de uma depressão grave, ou uma depressão crônica, a acetamina é apenas um braço do tratamento, né? Então, é muito importante ali as demais estratégias. Então, a psicoterapia, todas as mudanças de estilo de vida, muitas vezes também ter uma abordagem familiar. Nós estamos falando aí de um problema que é muito complexo, do qual o seu tratamento ele é muito complexo também. Então é isso. Eu diria que é mais uma ferramenta dentro deste escopo aí de possibilidades. Uma coisa muito importante que você falou aqui é a velocidade de ação, né? Quer dizer, o paciente pode melhorar na primeira infusão. Você também falou que a primeira infusão dura 1 hora, quer dizer que o paciente pode melhorar em 1 hora. Parece que essa é uma mudança muito grande em relação ao tempo que leva para os psicofármacos em geral fazerem efeito. Nem só os antidepressivos, os próprios estabilizadores de humor, antipsicóticos, né? Então, queria que você falasse para a gente um pouco dessa perspectiva, né, de um antidepressivo de ação rápida, né? Realmente, essa perspectiva de uma melhora, vamos dizer, em 1 hora, acho que quebra tudo que a gente está acostumado na psiquiatria. Porque nós estamos acostumados, quando a gente, né, nós recebemos um tratamento, nós vamos iniciar um tratamento antidepressivo, nós sempre orientamos, né, olha, ali pelo menos 2 semanas para avaliar uma resposta, pode ser na verdade de 2 a 8 semanas. Então é o que todos nós estamos condicionados. E se nós pensarmos para o paciente, então pensa, puxa, eu tô aqui super grave, eu tô super mal, desesperançoso com a vida, com diversos sintomas que me limitam e eu tenho que ter a paciência de esperar 2 semanas para ter alguma resposta terapêutica. Então realmente a acetamina muda um pouco esse paradigma, porque 30%, eu acho importante frisar este número que é demonstrado pelos estudos. Eu falo muito isso para os pacientes, porque muitas vezes se vem com uma expectativa muito grande dessa resposta acontecer inicialmente, mas
a menor parcela dos pacientes tem uma melhora nessa primeira infusão. Mas quando nós vemos essa melhora, eu diria que é impressionante às vezes. Então, o paciente entra, ele chega, ele tem um semblante, ele tem um tipo de forma de se portar, de relato. E quando nós vemos ali ao longo da infusão que sai, às vezes sai uma outra pessoa ali. É surpreendente isso daí. Mas lembrando que não é a regra. Então, geralmente, falando um pouco assim da prática que eu vejo, a maior parte dos pacientes melhoram ali depois da 4ª infusão. Nós vemos ali um número maior, mas nós vemos ali melhoras, a partir da 1ª, da 2ª, da 3ª e da 4ª. Então, realmente, é uma mudança muito grande ali de paradigma. E acho importante também que no tratamento da acetamina, a gente visa a remissão completa do quadro antidepressivo. Então, assim, há situações que a gente não vê a remissão completa, mas nós vemos melhoras ainda assim importantes em se tratando dos outros sintomas da depressão, que muitas vezes torna esse paciente funcional, tira ali, eu diria, daquele momento ali intenso ali, que o paciente fala, olha, eu tô aqui nas trevas. A gente às vezes tira deste contexto e permite até que outras abordagens terapêuticas se tornem mais ali efetivas, Por exemplo, às vezes o paciente está tão deprimido que ele não consegue engajar em psicoterapia. E a psicoterapia é muito importante. Então, às vezes, saindo deste buraco, vamos dizer assim, ele consegue engajar em outras estratégias terapêuticas, até de repente na adesão ali a outros medicamentos via oral associados também. Ô, Anne, e outra dúvida também que acho que é interessante abordar, sai muito na mídia procedimentos médicos, principalmente de parte estética, realizados sem as condições adequadas, e daí a gente vê muitas vezes desfechos catastróficos, inclusive nos últimos meses, isso ficou muito em voga na mídia. Só que a gente também sabe que muitos outros procedimentos também não estéticos muitas vezes são realizados de formas não adequadas. Bom, com certeza, acredito que o Marcos e o Pedro também, mas eu já recebi muito paciente comentando, eu realizei ketamina num consultório, ou, realizei ketamina na minha casa, veio alguém aplicar. Enfim, aí a gente fica um pouco assustado no seguinte sentido, Quais são as condições corretas, para se aplicar aqui também? Qual que é os protocolos de segurança que tem que ser seguidos? Como é que é isso? Certo, precisa ter uma monitorização contínua da parte cardiovascular. Então, monitor cardíaco, controlar ali saturação, frequência cardíaca. Sempre que um paciente chega, é feita uma aferição dos sinais vitais. Então, é visto, por exemplo, glicemia, temperatura, se faz um checklist, assim, se esse paciente tem algum outro sintoma. Por exemplo, um contexto que não é tão indicado é se o paciente tem alguma doença clínica ativa, Então, um quadro infeccioso, um quadro ali, alguma doença em fase aguda, a gente evita também, A gente faz o possível para não colocar esse paciente e submeter esse paciente a risco. Então, esse paciente precisa ser monitorizado ao longo de toda a infusão, precisa ser supervisionado por um profissional, idealmente ali um médico e uma enfermeira. E a gente exige também, geralmente, a presença de uma acompanhante, porque, afinal, essa pessoa tem uma alteração do nível de consciência, eu acho importante que tenha alguém de confiança ali também acompanhando. E todos esses sintomas, eles são associados, eles são avaliados e acompanhados ao longo da infusão. Quando termina a infusão de cetamina, então a gente falando aí desse período de 1 hora, geralmente depois que finaliza a infusão, esses sintomas eles ficam intensos ali ainda ao longo de 15 minutos mais ou menos depois. Depois disso, esses sintomas eles tendem a cair ali progressivamente e o indicado é liberar este paciente da observação apenas quando esses sintomas remitem por completo. É comum, ao longo do dia que o paciente fez a infusão, ficar um pouco sonolento, com uma certa tontura. Por isso, é indicado que o paciente não dirija. Se esse paciente opere algum tipo de máquina, algum tipo de, enfim, de maquinário pesado, também é indicado que não faça isso. Então, que fique ali com atividades leves ao longo do dia e a gente contraindica também que dirija. Além disso, este local onde vai ser realizada a aplicação, ela precisa estar equipada com todo o material ali de reanimação. É muito raro ter desfechos extremos, mas a equipe que vai fazer essa administração, ela precisa estar treinada, precisa estar capacitada a também controlar e resolver as complicações, principalmente as complicações que estão previstas dentro do procedimento. Você falou de
infusões 2 vezes por semana por 4 semanas, quer dizer, um bloco aí de 8 infusões, porque você também falou que por vezes o paciente melhora na primeira infusão, mas o que se vê habitualmente melhora na quarta infusão. Então parece que tem um número de infusões para se avaliar se o remédio trouxe benefícios, quais benefícios, em que tamanho em relação aos efeitos colaterais, em que se realiza depois um pró e contra para decidir o que fazer, né? Então, quer dizer, a partir dessas 8 infusões, o que se faz depois com as aplicações de cetamina, Anne? Certo. Geralmente, se nós pensarmos num paciente que teve depressão pela primeira vez, vamos pensar no primeiro episódio depressivo grave. O que geralmente o psiquiatra faz ali dentro de um consultório? Ele inicia um medicamento via oral, que por sua vez vai demorar ali para fazer efeito, e geralmente dentro desse contexto o médico encaminha para fazer cetamina. E aí nós vemos ali uma resposta eficaz ao longo desse período. Esse número de 8 são protocolos realmente, são muitos estudos que avaliam e que indicam esse número de 8 aí, que é um número ideal para nós sabermos se esse paciente ele é respondedor. Digamos que com 8 sessões, como qualquer tratamento, não é uma garantia de 100% de resultado. Ao final dessas 8 sessões, se o paciente não teve nenhuma resposta, não teve pelo menos uma redução considerável dos sintomas, que nós dizemos que é pelo menos 30% de melhora dos sintomas, muitas vezes a gente encerra o tratamento ali. Olha, né, infelizmente, né, é raro, mas é possível, esse paciente não foi respondedor. Geralmente, o que a gente vê é que o paciente responde ali ao longo dessas 8 infusões. Geralmente, pacientes que têm um quadro de menor cronicidade, eles tendem a ter uma resposta mais precoce. Então, eles já respondem ali nas primeiras, vamos dizer, infusões. E, em seguida, o que se faz encerrando essas 8 é que o paciente segue ali tomando a medicação via oral ao longo da vida e vida segue e tudo der certo, esse paciente nunca mais precisa fazer esse tratamento. Agora, muitas vezes, nós nos deparamos, muitas vezes não, eu diria que isso é extremamente comum, né? Porque nós temos ali, se a gente pensar que a cetamina no Brasil veio ali 2019, 2018, mesmo assim de forma muito tímida, nós temos um número enorme de pacientes que vêm ali com décadas já se frustrando com o tratamento, já usou todos os antidepressivos, todas as combinações de antidepressivos e potenciadores no mercado, ou seja, nós estamos falando de pacientes que têm um grau de cronicidade e refratariedade muito grande. Então, geralmente, esses pacientes vão ter uma resposta mais demorada, este início de resposta. E nessa situação, muitas vezes a gente expande este protocolo, que geralmente é feito durante 4 semanas, então a gente pode, de repente, ali expandir para 6, para 8 semanas, com reduções graduais também, então vamos reduzindo ali gradualmente para uma vez por semana, para uma vez a cada 15 dias. E às vezes acontece pacientes que falam, olha, meu quadro é muito grave, esse foi o único tratamento que me trouxe alguma melhora. E eu não quero correr o risco de ficar sem esse tratamento. E às vezes, à medida que nós vamos fazendo esse espaçamento também desses pacientes que têm uma certa cronicidade, quando a gente passa por um tempo maior, por exemplo, passou de 1 para 2 meses. Então, a gente vê que houve uma certa piora dos sintomas. Então, nesses casos, é indicado a manutenção desse tratamento por mais tempo. Então, esse paciente vai seguir fazendo, por exemplo, mensal. E aí, né, eu acho que a conclusão, assim, é que realmente este tratamento de manutenção, vamos dizer assim, da cetamina, não existe um consenso ainda de como ele é, e ele é muito individualizado, baseado na história da pessoa com a doença, baseado na história da pessoa com os tratamentos disponíveis e também com a resposta terapêutica que teve com a cetamina. Anne, você falou aqui que a cetamina é bastante interessante para pacientes com quadros graves de humor e tem um efeito agudo, né? Então, quer dizer, mais uma ferramenta aí no pool de possíveis tratamentos que o psiquiatra pode indicar. E assim, em que situações que o uso da cetamina pode estar contraindicada, né? Ou eventualmente situações, não necessariamente contraindicações absolutas, mas condições que talvez o psiquiatra vai precisar tomar um cuidado um pouco maior para indicar esse tipo de tratamento. Como a cetamina traz esses efeitos psicomiméticos, né, de dissociação, de às vezes acontece, não é incomum, às vezes o paciente retratar ali que vê coisas, vê flashes luminosos, enfim. Então, um quadro que geralmente é contraindicado é quando o paciente tem um quadro psicótico ali ativo. Não é recomendado neste momento. Outra situação também que não é recomendada, eu pelo menos desconheço até estudos que testaram dentro dessa condição, paciente em mania. Então, geralmente é reservado para quadros de
humor, quadros depressivos, né, em geral, tanto na depressão unipolar quanto na depressão bipolar, mas uma contraindicação ali que praticamente absoluta é quadros de psicose ativa. Outras contraindicações também absolutas é um quadro ali muito instável de um paciente que, por exemplo, está tendo angina, um quadro ali cardiovascular de difícil controle, teve um IAM há menos de 6 meses, um AVC, então são situações que a gente evita. Outra situação também, pessoas que já fizeram abuso de cetamina ou que costumam fazer abuso de substâncias. Não que seja contraindicado, porque há estudos de cetamina, por exemplo, para o tratamento de drogas de abuso, de álcool, de cocaína, mas dentro de pacientes que já têm um histórico de abuso de substâncias, esse uso ele é feito com mais cuidado. Ele é feito assim, o psiquiatra, quem está aplicando, tem que ser um acompanhamento de perto para evitar, né, minimizar ao máximo os riscos de que também haja algum tipo de abuso dessa substância. Anny, a gente fez uma série de perguntas, acho que você respondeu tudo de maneira excelente, ficou muito claro, mas tem alguma pergunta que a gente não fez, que a gente deveria ter feito sobre a cetamina ou não? Bem, eu acho importante dizer que no Brasil, a cetamina, existe a cetamina intranasal, que ela é amplamente regulamentada pela Anvisa, mas a cetamina por outras vias de administração, como a endovenosa, a subcutânea, é considerado off-label no Brasil. Ou seja, não é recomendado pela bula e não existe um controle ou uma regulamentação detalhada da Anvisa, né, que é o nosso órgão regulatório, para o uso dessa medicação. Então, muitas vezes a gente orienta isso o paciente, eu acho importante estar ciente disso, mas não impede que o tratamento seja feito e que seja utilizado. Afinal, nós não estamos falando de uma substância que é ilegal ou que não exista no Brasil. Não, a cetamina em si, ela é regulamentada no Brasil. Ela só não é regulamentada para este uso. E, assim, um outro ponto que eu acho importante dizer, assim, que quando a gente está falando da depressão, quando a gente está falando de saúde mental, eu queria, por exemplo, que todos os ouvintes parassem para pensar aí se conhece alguém que tem depressão. Eu imagino que todo mundo ou conhece alguém que já teve, ou já teve. Ou seja, nós estamos falando de muita gente. E se a gente avaliar que mais ou menos 30% dos pacientes que têm depressão, eles não respondem aos antidepressivos via oral, e mais ou menos 40% a 50% tem uma remissão completa do quadro, a gente está falando de muita gente que entra dentro desse pool aí de depressão de difícil tratamento. Então, realmente é muito importante surgirem outras opções terapêuticas, e a cetamina é uma delas, tem a MT, a gente vai falar um pouco dela também, para incorporar aí dentro dessas estratégias terapêuticas para trazer esperança ali para essas pessoas, para trazer, né, alternativas, eu acho que outras formas de essa pessoa experimentar, ter uma melhora realmente dos sintomas. Nós estamos falando ali de um transtorno também que tende a ser crônico, que causa uma série de deterioração na vida da pessoa ao longo de sua existência. E estamos falando também de um transtorno que muitas vezes é letal, né? Que quando a gente fala aí da taxa de suicídio, que tem tido inclusive um crescente aí ao longo dos anos. Então, acho que é isso. Muito obrigado, a gente agradece muito a participação, teremos outros episódios aí. Era pendente a gente falar sobre a cetamina, acho que ficou evidente a importância dela e como é que ela mudou muito a nossa prática. E certamente ela adquiriu um lugar cativo assim, na prescrição dos psiquiatras, principalmente dos psiquiatras que tratam pacientes que têm gravidade clínica, né? Tem sido uma mão amiga muito importante pra gente. Muito obrigado, Anny. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Até mais e obrigado pela audiência. Vocês podem deixar dúvidas, comentários, sugestões de episódios, né? Então, fique à vontade. A gente lê todos os comentários, tá? Então, muito obrigado pela audiência. Um abraço. Obrigado, pessoal, e obrigado, Anny. Foi muito esclarecedor, tanto pra gente e tenho certeza para todos os nossos ouvintes.